a respeito da lei, ninguém é salvo pela lei. Porque a lei, ela exigia uma obediência, mas a nossa obediência não vinha do coração. A obediência das pessoas não vinha do coração. A obediência era imposta. Provavelmente com um pouco de medo, né, irmão? Um pouco de medo, receio de Deus. Às vezes tinha pessoas até com boa vontade, com vontade de cumprir a lei. Mas sem a graça de Deus, irmão, sem a graça, é impossível, né? Então, houve essa mudança da lei. Agora, a mudança da aliança tornou desnecessária a obediência? Né? Isso que é a pergunta, é claro que não. É o que está escrito na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Irmão, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz. Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência. Amém, irmãos? Amém? Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. A obediência é fundamental, irmãos. Vocês já viram, uma casa funciona bem, uma família funciona sem obediência? É por isso que os lares hoje estão quase tudo destruído. Porque ninguém quer obedecer. A pessoa vai trabalhar, o chefe chama a atenção dele e quer ir embora. Ele vai embora, pede a conta, briga com o chefe, não é? E é o que nós estamos vendo, um caos transformando o mundo aí. Porque as pessoas não gostam de obedecer. Eles estão fazendo baderna até, gente, nas Forças Armadas. Tem gente que não quer obedecer. É impossível um exército funcionar sem obediência. Não tem como. Se as pessoas não obedecem, como é que vai fazer? Vira baderna, vira bagunça. E Deus sempre exigiu obediência nossa, irmão. Deus exige. É o direito que Ele tem, é o nosso dever e devia também ser a nossa alegria. Quem já teve um chefe bacana, o chefe dá uma ordem, faz isso. A gente corre fazer porque a gente quer agradar o chefe. Eu me lembro, isso das Forças Armadas, no meu tempo, aí o capitão falava, vai fazer isso. Sim, meu capitão! E saía com alegria, saía correndo para cumprir. Porque obediência, gente, não é para trazer tristeza, obediência é para trazer alegria. Nós sabemos quem nós devemos obedecer. E quem nos dá a ordem, não erra. Esse que nos dá a ordem, o nosso Deus que nos dá a ordem, ele não erra em suas ordens. Ele nunca. Obedecê-lo é a garantia da vitória. É a garantia de que as coisas vão dar certo e obedecer a Deus. Amém, irmãos? Então, a lei mudou sim. Mas tem mandamentos ainda. Tem mandamentos ainda. Agora, tem um trecho aqui que fala entendendo a lei. Primeira coisa que nós precisamos entender, a lei não foi descartada, foi mudada, mas não descartada. Não foi. Jesus disse com todas as letras, não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Amém, irmãos? Agora eu vou entrar num assunto aqui que todos os irmãos entendem o significado de o fim da lei é Cristo, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Todos os irmãos têm certeza que entendem esse significado? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Os pais da igreja
não entraram no acordo a respeito disso aí. Teve gente que entendeu do jeito e teve gente que entendeu de outro. Certo, irmãos? A palavra que veio do grego, que foi traduzida, isso aqui, essa palavra é telos, ou telos, sei lá. E essa palavra tanto significa, né, o fim, como o término, coisa que terminou, como também significa propósito. O fim é um propósito, né? Finalidade disso, certo? Então, nesse caso, em todos os casos, podemos entender. Isso aqui nós podemos entender. Não é uma afirmação minha. Vocês não vão encontrar na Bíblia Sagrada. Que o propósito da lei era conduzir o povo a Cristo. Amém, irmão? Tem alguém que discorda disso? O propósito da lei é levar os irmãos a Cristo. Certo? Então, eu estava fazendo uma pesquisa, mas, gente, só eu ficaria nesse assunto aqui a noite inteirinha só para a gente explicar, para a gente discutir 3 interpretações dessa palavra. Né? A primeira interpretação diz que Cristo seria o alvo da lei. O fim significava que ele era o alvo da lei. A lei toda vinha sobre ele e cumpriria sobre ele tudo. Ele é a finalidade e o propósito, né, como nós falamos aqui. Nessa interpretação, tem os homens, o pessoal que gosta da história da igreja, né, porque esse nome não é os nomes que nós conhecemos muito. Conhecemos alguns. Mas aqui tem alguns dessas pessoas que eram lideranças da igreja. Crisóstomo, Calvino, Beza, Benjamin, Alford e muitos outros interpretavam isso aí, que a finalidade da lei seria, o alvo da lei é Cristo Jesus. Bom, eu estou fazendo isso aqui o resumo, porque se os irmãos quiserem, a gente tem um material lá para o pessoal quebrar a cabeça, estudo. E garanto para os irmãos, eu não cheguei a nenhuma conclusão. Cheguei à conclusão de que as três afirmações, elas existem na Bíblia e as 3 estão corretas. Não sei se é a respeito desse texto, simplesmente, certo? A outra dizia que Cristo seria o cumprimento da lei, com todo o símbolo de exigência. E Adam Clarke, e eu não sei quem que é, se alguém souber, eu só sei o nome dele, porque estava na pesquisa. Expressou esse ponto de vista, ele escreveu: aonde termina a lei, Cristo começa. A lei termina com sacrifício representativo. Cristo começa como oferta real. Não dá para discutir isso aí. Isso é uma verdade, não é, irmãos? É uma verdade. Então, eu dizer assim, a respeito dessas discussões, é só sobre este versículo: o fim da lei é Cristo. Mas existe o fim, terminou. Tem um trecho que fala do fim da lei mesmo. A lei terminou, né? Fala assim: a lei e os profetas duraram até João. Até João. João foi o último lá do profeta. Jesus falou de João e disse assim: olha, dentre os nascidos de mulher não teve ninguém maior que João. Vocês imaginam quanto João era grande. Dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que João. Gente, nós somos maiores do que João Batista. É claro, referindo aquilo, porque João Batista também se tornou, né, irmãos? Se tornou um servo de Deus cristão. Mas ele, um dos maiores profetas que existiu.
Mas Jesus deu testemunho disso aí. Então, mas aqui diz assim, a lei termina com sacrifícios representativos. Sacrifícios representativos. Representa. Cristo começa como oferta real. Cristo também aqui fala o término da lei. Como término da lei, olha quanta gente achava a respeito desse versículo aqui, viu, irmãos? Assim pensava Agostinho. Quem já ouviu falar de Agostinho? Agostinho é um dos líderes, pai da igreja. Lutero, reformador. Tcholuque, Meyer, Odge, Vincent, Neu, Robertson. E esse camarada diz assim, Cristo pôs um ponto final à lei como meio de salvação. Amados irmãos, entendendo a mudança de lei. Essas correntes tudo têm apoios bíblicos, lembremos que a discussão aqui só é isso. O cumprimento da lei em Jesus. Irmãos, vamos ver, a lei não foi descartada, foi mudada. Nós precisamos entender umas coisas. Por favor, pode colocar para nós Mateus 5,17. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Entendendo a mudança de lei, nós vamos meditar nesse ponto. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumpri-los. Bom, também existe a corrente que diz assim, que a lei foi totalmente cumprida por Jesus. Portanto, a lei não está mais em vigor. Realmente, a lei, em vários aspectos, não está mais em vigor. Certo? Mas existem ordenanças. Quando os irmãos lembram daquele moço que chegou e perguntou para Jesus, mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? O que Jesus falou para ele? Observa os mandamentos. Não foi o que Jesus falou? Foi o que Jesus falou, observa o mandamento. Qual? E Jesus foi citando para ele. Aí ele pegou e falou assim, todas essas coisas eu tenho observado. O que me falta ainda? Se perguntar para Jesus o que falta, ele vai mostrar, viu, irmãos? Pergunta para Jesus o que falta, que ele vai mostrar. Mas a gente precisa saber, irmão, precisa gostar disso aí. Então, Jesus, aqui, ele diz, não veio revogar a lei. Veio cumprir. Irmãos, vamos ver mais um pouquinho. Nós já falamos aqui a respeito desse Romanos 10, 4. Então, vamos ver todos os versículos, certo? Romanos 10, 1 a 4. Vamos ler todos os versículos, para a gente entrar no contexto. Viu, irmãos? E essa finalidade, o fim da lei é Cristo. Se os irmãos quiserem um entendimento mais profundo, leia a carta aos Romanos com dedicação. Do primeiro ao último capítulo, fala muito a respeito disso. A carta aos Romanos tem outros lugares, mas nenhum como as cartas aos Romanos, viu, irmão? Então, aqui... Porque o fim da lei é Cristo para justificação de todo aquele que crê. Aqui fala de finalidade, não irmão? Fala do objetivo da Cristo. Porque é para a justiça de todo aquele que crê. Nós nos tornamos justos quando nós cremos, irmão, porque Jesus nos justifica. Certo? Essa justificação é pela fé em Jesus Cristo. É Ele que nos torna. Quando Deus olha para nós, irmão,
ele não vê a nossa justiça, ele vê a justiça de Jesus que está em nós. Pode mudar, porque o fim da lei é Cristo. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei, desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Pode mudar. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração quem subiu ao céu. Isto é para fazer Cristo descer. Pode mudar. Ou quem descerá ao abismo. Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Olha, peraí. Passou, não passou? Era de 10, 1 a 4. E eu falei errado, devo ter falado errado. Eu falo errado, muita coisa. 10, 1. Irmãos, desejo do meu coração, minha oração a Deus, pelos israelitas, é que eles sejam salvos. O apóstolo Paulo se preocupava com os israelitas, para que eles fossem salvos. E o que ele diz? Pode prosseguir. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Ele diz, eles têm zelo por Deus, mas o zelo deles é sem entendimento. Pode mudar. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, que é estabelecer a justiça deles. Irmãos, os irmãos já lidaram com legalistas dentro da igreja? Irmãos, nós temos que ter sabedoria, irmãos. Nós temos que não podemos ser legalistas e nem libertinos. Existem duas correntes que saem do foco da palavra de Deus. É os legalistas e aqueles que praticam libertinagem. Nós temos que ficar dentro da palavra de Deus. Pode mudar. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Isso aqui. Até aqui. Irmãos, nós estamos vendo aqui, esse aqui é o significado da justiça, do fim da lei é Cristo. Me diga uma coisa, os irmãos entenderam que todas essas correntes que dizem o fim da lei, o término da lei em Cristo. Realmente, a lei de Moisés, ela se encerra em Cristo. Agora, tem muitas coisas que continuam, porque a lei que realmente parou, foi a lei cerimonial. Aquele oferecer sacrifícios, né? Circuncisão, um punhado de coisas aí, elas perderam a finalidade. Quando nós vamos falar um pouquinho da sombra, né? Do que era. Então, irmãos, nós vamos ver outro significado, vendo João 5,39, por favor. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Jesus. É mais uma coisa. O fim da lei é Cristo. As Escrituras testificam de Jesus. Se vocês entendessem as Escrituras, o que Jesus está falando para eles, né? Vocês entendessem a Escritura, porque a finalidade da Escritura, o propósito da Escritura, o objetivo da Escritura, o alvo da Escritura é Jesus Cristo. E quem não vê desse jeito não está entendendo a Escritura. Quem não vê desse jeito não está entendendo a Escritura. O fim da lei é Cristo. O cumprimento da lei em Jesus. Vamos ver isso aqui? João 3, 14 a 18. Vamos lá. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, aconteceu quando o povo de Israel estava caminhando para a terra prometida,
Eles estavam no deserto e eles andaram pecando contra Deus. E Deus colocou serpentes para feri-los. Serpente, veneno mortal. Então muita gente começou a morrer. Aí Deus instruiu Moisés, ele fez uma serpente de bronze. A pessoa que era picada pela cobra olhava a serpente. Mas aquela serpente representava, mas tinha uma finalidade. Jesus Cristo que seria levantado para que a gente tivesse a salvação. Certo? Assim como a serpente foi levantada, Jesus Cristo também devia ser levantado na cruz para a nossa salvação. Para que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso aqui, irmão, será que tem algum crente que não conhece esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, medita um pouquinho nessa palavra. Aqui fala, irmãos, do cumprimento da lei em Jesus. As pessoas ofereciam sacrifícios de boi, ovelhas, bodes, carneiros, pombinhas, rolinhas. Mas aquele sacrifício, Deus aceitava e perdoava o pecado do povo, mas não tirava o pecado, não removia. Aí, quando Jesus veio, a ação dele tirou a gente da condenação. Diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar o mundo. Certo? Olha, isso está cumprido, irmão. O cumprimento da lei em Jesus. Porque Deus enviou seu mundo. Quem crê nele não é condenado. Irmãos, presta bem atenção no que Jesus fala. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amados irmãos, eu vou chamar a atenção primeiro de mim e depois de todos nós, irmão. Nós temos a missão de pregar o Evangelho. Os irmãos já viram aquela palavra, mas como crerão se ninguém anunciar? Como eles vão crer se ninguém anunciar? E como anunciarão se não forem enviados? Mas Jesus já nos enviou para nós falarmos de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio social, em todo lugar. Aqui, acho que foi a Rafinha que falou que, por exemplo, esses dias de comunhão, às vezes é bom a gente levar alguém que não é crente para ele passar um tempinho junto com a gente, para ele conhecer Jesus, para ele ver como que os crentes vivem. Ele tem toda oportunidade. Nós devemos pregar oportuna e inoportunamente. Porque tem pessoa... Uma vez eu lembro de uma coisa que eu fiz. Aqui tem uns irmãos aqui que conhecem o irmão Pio, né? Quem conheceu o irmão Pio aí? O pastor Gilmar conheceu, a Donizete. O Pio era um camarada que vivia evangelizando todo mundo, né? Não perdia tempo. Eu me lembro quando nós se convertemos, tinha um pessoal, tinha uma rigidez, não sei o que não pode isso, não pode aquilo. E eu estava na liderança. Um dia eu vou passar lá no Jardim de Jaraguá.
Eu vi subindo assim do lado do campo, e o Piozão estava sentado lá vendo o jogo. Aí eu cheguei e falei, ô Pio, ele disse, eu estou tentando levar 2 irmãos, 2 pessoas aqui para a igreja. Chegou de noite, levou 2 lá, os 2 aceitaram Jesus. Glória a Deus. Aí chegou no outro dia, no outro domingo, passei lá, o Pio. Ô, meu Pio, tá pescando isso? Não tô não. Eu vim assistir o jogo. Depois gostar ou não gostar, eu vim assistir o jogo. Quero ver o jogo. Eu posso mentir para você, mas não consigo mentir para Deus. Então não adianta nada, eu vim assistir o jogo. Chegou de noite, ele levou mais 2 que estavam lá. 2 que estavam lá no campo, levou mais 2. 2 domingos, ele levou 4 almas. E nós, lá, o Santarrão, não levamos ninguém. Certo? E eu fiquei morrendo de vergonha. Isso aqui. Eu via o Pio, de vez em quando, entrava no bar, comprava um negócio lá, saía, não sei o quê, e estava no supermercado. Tudo quanto é lugar ele estava falando de Deus. Quem já ouviu o Pio falar, ele não deixa de falar, né? Não deixava. E falava demais, de vez em quando dava até vontade de sumir de perto dele. Mas evangelizava, irmãos. Olha, irmão, quem não crê já está condenado. Mas como crerão se ninguém anunciar? Vocês estão vendo? Olha, o nosso trabalho aqui, irmãos, se não produzir fruto, ele é em vão. Amém, irmãos? Não adianta a gente encher de conhecimento e não fazer o que Deus manda. Certo? Aqui cumpriu a lei em Jesus, cumpriu tudo isso aqui. Mas nós precisamos falar para os outros, irmão. Nós precisamos falar. Porque Jesus morreu por todos. Mas quem vai entrar no céu? Quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. E tem uma coisa, irmão. Os irmãos me perdoem eu falar uma coisa. Crer não é apenas sentimento. Quando Jesus, por exemplo, falou do samaritano, quando perguntou quem é o meu próximo, aí ele contou a palavra. Depois ele falou, faz assim também, né? Faz desse jeito. Quer dizer, quem crê nele faz o que ele manda também. Eu não é, irmãos. Quem crê em Jesus faz o que ele manda. Jesus não falou assim, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, certo? Ferrugem consome. Acumule tesouro no céu. Agora, se você não acumula tesouro no céu, você crê em Jesus como? Como que é crer? Não, crer envolve obediência, irmãos. A palavra crer envolve obediência. Não é crer, não é sentimento. Ué, quem acredita fala o que ele manda. Eu falo, quando nós vivemos aqui, né? Vocês veem a Escritura acreditando que ela tem, encontrar nela a vida eterna. Isso é ela que dá testemunho de mim, vocês não acreditam em mim? O que está adiantando? Ele falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Fazer. Gente, a vida do crente não é moleza, não é aquela coisa. Então, irmãos, agora, nós estamos falando aqui, a lei não foi descartada, ela foi mudada, e nós precisamos entender que Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir, entender o significado do fim da lei é Cristo, que nós debatemos aqui, entender o cumprimento da lei em Jesus, que nós falamos agora, e também entender que há sombras que já cumpriram. Vamos lá, Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca
pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar-os que a eles chegam. Gente, então está falando aqui de sombra, e está falando de sacrifícios que se ofereciam. Aqueles sacrifícios não resolviam os problemas. Perdoavam momentaneamente, Deus perdoava os pecados das pessoas, através do sacrifício que as pessoas faziam. Certo? Quando o sacrifício era feito de todo o coração. Deus não aceitava qualquer sacrifício, então tinha muita gente oferecendo sacrifício errado. E a gente que chegava lá, pegava eu tinha um cabrito lá tudo cheio de defeito, que não servia para nada, pegava e matava, servia, e oferecia para Deus. Espera aí. E Deus falava assim, ofereça isso para o seu rei para ver se ele aceita. Que a gente tinha, as pessoas tinham hábito de oferecer presente para as autoridades, né? Os reis. A gente vai, Salomão parece que recebeu de presente 666. Olha o número, 666. 1.000 quilos de ouro todo ano. É mais ou menos isso aí, eu falei certo ou falei? Ou estou chutando errado? É isso aí, meu? É 606, era mais mesmo, era talentos, é 34 quilos cada talento, né? É uma coisa assim, mais ou menos. Tá certo? Obrigado, meu Jano. É isso mesmo, é muito mais. Então era muita coisa que Salomão recebia. Presente, era ouro puro. Agora, para dar um presente para Salomão, ouro puro. Para dar um presente para Deus, um bicho que está capengando. Não, irmãos, sacrifício. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa assim, sacrifício é uma coisa que exige sacrifício. O sacrifício que agradava a Deus é quando a pessoa tinha aquele carneirinho que ele cuidava com todo o carinho. Né? Aquele carneirinho que chegava perto dele, vinha lamber a mão dele, certo? Aquela coisa, sabe aqueles bichinhos que agradável, alegre, não sei o quê? Aquele lá. O que Deus pediu para Abraão? O que ele tinha de mais precioso. Vai lá, sacrifica teu filho, Isaac. E Abraão aceitou. Né? Isso, irmão, porque para dar alguma coisa para Deus, irmãos, sacrifício que Deus aceitava, era aquilo que se tinha de melhor. Agora, existe alguma coisa melhor do que o Senhor Jesus Cristo? Existe em todo o universo, em tudo que existe nesse mundo. Não existe, irmão. Certo? E olha bem, irmãos, foi Deus que deu ele para nós. E ele se ofereceu para Deus em nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Por isso, irmãos, veja bem, tenha confiança na tua salvação. A tua salvação custou. Deus aceitou. Aquilo que tinha mais de precioso no universo foi oferecido a Deus por causa de você, por causa de mim, meus amados irmãos. Certo? Porque aqueles outros sacrifícios era sombra. Vamos falar um pouquinho de sombra? Colossenses 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova, do sábado, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é Cristo. Amém, irmão? O corpo é Cristo. Todas essas coisas é sombra. Né? Eu projeto minha mão aqui, ó. Olha lá. É uma sombra que está vendo lá. A mão real está aqui. Certo? Essa mão projeta a sombra. As coisas que tinha no tempo da lei, irmãos, esse sacrifício, olha essas coisas aqui. Aqui fica, até dá uma polêmica aqui, né? Pegar a entrada e dar uma polêmica. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Né? Antigamente não podia comer carne de porco, né? Não é mesmo? Não podia comer carne de porco. Ou um punhado de bicho. Não podia comer bagre, porque não tinha escama, né? Peixe para comer tem que ter escama. Não podia comer
punhado de coisa lá. Eu acho que pato também não podia. Galinha podia. Certo? Não podia comer répteis, de um modo geral. Não podia comer cavalo, porque os cascos dele tinha os sinais aquele que a gente podia comer. Agora, ninguém o julga pelo comer ou pelo beber. Ou por causa dos dias de festa, do ano novo, dos sábados. Para os judeus, guardar dias é muito importante, certo? E para muita gente ainda, certo? Nós conhecemos igrejas que ela faz questão de guardar o sábado, observar. Não vejo nada errado nisso aí, irmão. Eu não vejo nada errado. O problema, às vezes, é a imposição. A pessoa usar isso aí como cavalo de batalha. A briga. Certo? Não, ninguém vos julga por causa disso. São sombras. Essas coisas, elas tinham significado. Significavam alguma coisa. O corpo é Cristo. Irmãos, é o corpo de Cristo que foi estraçalhado por nossa causa. O pão que comemos, o vinho que bebemos, para a gente lembrar de Jesus Cristo. Amados irmãos, então, e tem sombras, que essas sombras, por exemplo, que se cumpriram. Qual sombra que já se cumpriu? Nossa, os sacrifícios, não é? O sacrifício não foi uma sombra, era sombra. Era a sombra do sacrifício verdadeiro que era Jesus Cristo. Era o sombra, já foi cumprido. Hoje ninguém mais precisa oferecer sacrifícios. Não precisa mais. Já foi oferecido o sacrifício de uma vez por todas. Amém, irmãos? Me diga uma coisa, os irmãos estão entendendo o que a gente está falando? Está todo mundo entendendo? Certo? De vez em quando eu pergunto, porque de vez em quando nem eu não entendo muito o que eu falo. Irmãos, há aplicações para a nova aliança que vêm por meio dessa mesma lei que já havia sido dada por Deus. Gálatas 4, 22 a 31. Por favor, projeta para nós. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava, o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Bom, presta bem atenção nisso aqui. Aplicações da nova aliança, que veio por meio dessa mesma lei, que já havia sido dada. Para frente. O que se entende por alegoria, porque essas são 2 alianças. Uma, do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Os irmãos conhecem a história de Abraão com ele teve um caso por conselho da própria esposa, teve um caso com a serva dela, com a serva de Agar. A serva de Agar não. Agar era a serva de Sara, né? Ele teve um caso com a serva. E nasceu esse moço, segundo a carne. Nasceu do conselho da carne. Conselho. A mulher falou, toma ela, não sei o quê. Que, na verdade, ela queria o filho, na verdade, não seria de Agar, né? Seria dela, né? Seria a geração do filho, certo? Agar. Mas o que acontece? Gerando filho para a servidão que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, o Monte Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. Então, estou falando assim, olha, 2 cidades, Jerusalém que existe hoje. Né? Eu tenho vontade de ir para lá de novo, já fui lá, tem muita coisa emocionante. Mas o que diz aqui, essa Jerusalém, ela representa a aliança do Sinai. Foi filho gerado para a servidão. Fala de Ismael, que foi gerado para a servidão.
que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre. João viu essa nova Jerusalém, né? Eu vi a nova Jerusalém que descia do céu, adornada, aquela coisa assim, rua de ouro, muro de jaspe e cristal, ali só fora de pedras preciosas, de coisa, certo? Que ela brilha com a glória de Deus, não precisa sol, não precisa nada, não precisa luz, tudo, ela brilha. Essa Jerusalém que é de cima, ela é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá luz. Esforça-te e clama. Quem que era estéril que não dava luz, irmão? Sara. Sara não era estéril que não dava luz? Ela é o símbolo daquela que não dava luz. Mas, agora diz, alegra-te, estéril. Por quê? Tu que está disparado. Porque os filhos da solitária são mais do que tem marido. Irmãos, quantos filhos? A nação de Israel é descendência de Abraão. Os árabes também são, viu, irmãos? Os árabes são descendentes de Ismael. Mas ele diz aqui que o filho da solitária são mais do que tem marido. A solitária, que fala ali no caso, né, que ela tinha marido, mas os dois eram estéreis, não sei o que mais aconteceu. Eles tiveram filho. E o que nós somos, irmãos? Nós somos filhos de Abraão? Somos ou não somos? A igreja também se tornou filhos de Abraão pela fé. Amém? Abraão é nosso pai também. Israel tem orgulho de ter Abraão como pai. É a segunda carne. Nós também temos Abraão como pai. Mas pela promessa. Amém, amados irmãos? Aí como segunda carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos, não da escrava, mas da livre. Vocês estão vendo aqui, irmãos, que são sombras que já cumpriram, certo? E a aplicação para a nova aliança, que veio dessa mesma lei. Nós somos filhos de Abraão. Irmãos, vocês estão entendendo a importância disso aí? Olha, o que está dizendo aqui no ensino, que é a aplicação da nova aliança que veio por meio da lei que já havia sido escrita por Deus. Mas é uma coisa nova para nós, irmãos. Amém? Agora, na nossa apostila está escrito, não significa que não havia uma medida de graça no Antigo Testamento, nem que não haja uma medida de lei no Novo. Vamos ver do Antigo Testamento, falando, que essa citação em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 10. Isso aí é Estevão, quando estava se preparando para ser apedrejado, viu, irmãos? Atos 7, 10. E o libertou de todo o seu sofrimento, dando a José o favor e sabedoria diante de Faraó. Olha, irmão, favor e sabedoria, graça, viu, irmãos? Favor e sabedoria. E graça no Antigo Testamento. O rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Isso que aconteceu com Josué, com José, no Antigo Testamento, aconteceu pela graça de Deus. Então, não vamos confundir as coisas pensando que no Antigo Testamento não tinha graça. Tinha sim. Não era o tempo da graça, mas tinha graça. Certo? E Atos, o versículo 46 também fala. Por favor. Atos 10, 46.
Aqui, deixa eu me localizar. Dá para voltar uns 2 versículos antes? Versículo 45. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que fora feita segundo a ordem de Deus, a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados levaram sob a liderança de José, quando tomaram a terra das nações. Deus expulsou diante deles. Olha, irmão, eu só falo, Deus expulsou diante deles. Graça de Deus, né? É Deus operando, irmão, no Antigo Testamento. Agora completa com o versículo 46, que recebeu o favor de Deus, pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Isso aqui, essa habitação para o Deus de Jacó era aquele tabernáculo, né, irmão? É isso aí mesmo? Era aquele tabernáculo, né? Perfeito. Amém? Glória a Deus. E também diz que não há uma medida de lei no Novo Testamento. Mateus 5,18, por favor. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio, jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Irmãos, eu creio que praticamente cumpriu tudo, mas será que falta alguma coisa? Se falta, ainda dá. Ainda vai se cumprir. Certo? Até passar o céu e a terra, se falta alguma coisa, vai se cumprir na nossa vida. Isso quer dizer, irmãos, que Deus, ele fez uma lei justa e santa. Como nós vimos no comecinho, o problema é que o homem natural não consegue cumprir essa lei. Né, irmão? Mateus 7,12 também. Ó, irmão, isso aqui tem um pouco de lei ou não tem? Portanto, tudo o que querer que os homens vos façam, fazei-lo também de vós. O que você quer que os homens façam para você, faça por ele. Isso aqui é lei. Mas é uma lei que está no tempo da graça, é uma lei dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi Jesus que falou essa palavra, viu, irmão? Foi Jesus que falou essa palavra. Muito crente estão dizendo, não sei o quê, né? Nós estamos vivendo no tempo da graça, não precisamos fazer nada. Vocês viram muitas doutrinas desse jeito? Estamos vivendo no tempo da graça, não precisamos fazer nada. E diga uma coisa, quem disse essas palavras aqui? Olha, irmão, você já pensou? Eu digo assim, não precisa o mundo, irmão. Mas já pensou? Eu não digo também nem toda a igreja. Imagina essa congregação aqui entre nós, sem preocupar com os outros de fora. Vamos dizer assim, que é nosso dever também preocupar com eles. Mas vamos dizer assim, que nós fizéssemos isso um para com o outro. Tudo que eu quero para mim, eu faço para o outro. Isso aqui é ensinamento do Senhor, irmão. Isso aí é um pouquinho da aplicação da lei no nosso tempo. Certo? A aplicação da lei no nosso tempo. Mas é tão bom. Como seria bom se nós todos pudéssemos fazer isso? Irmãos, os mandamentos de Cristo. Vamos pensar um pouquinho nos mandamentos de Cristo agora. A declaração de Jesus sobre o novo mandamento. Vamos ver. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Amados irmãos, me diga uma coisa, amar ao próximo já não era um mandamento? Era ou não era? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que será que mudou nesse novo mandamento? Mudou alguma coisa aí, irmãos? Quem pode dizer o que mudou? Agora não é para eu me amar como a mim, mas como Jesus me ama. Eu tenho que me amar como Jesus. Gente,
Vocês estão deixando essa palavra entrar dentro do coração de vocês? Vocês estão aceitando essa palavra? Nós não estamos pregando palavras suaves. Mas, irmãos, eu quero uma coisa que Jesus quer. Eu quero que no dia nós fomos tirados dessa terra, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. Irmãos, eu peço uma coisa para o Senhor, que eu tenha o desejo no coração de ver todo mundo comigo. Todos vocês. Eu gostaria, irmão, nós temos que amar os nossos inimigos, irmão. O visto que foi dito, depois nós estamos chegando aqui. Certo? É a resposta que nós devemos dar a Cristo. João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus, irmão? Quem tem os mandamentos dele e guarda. Quer dizer, sabe e pratica. Sabe? Põe em prática. Está aqui no coração. Esse é o que me ama. Agora o que acontece? E aquele que me ama será amado de meu Pai. Você ama Jesus. Você ama Jesus, você obedece a Ele. Tem os mandamentos dele. Guarda mandamentos. Olha, nós estamos falando, irmão, de mudança de lei. Mas a lei está aqui. Tem a lei para nós cumprirmos. Será amado do meu Pai. E eu o amarei. Olha aqui, irmão. E me manifestarei a Ele. Amados irmãos, Jesus prometeu que se nós amássemos Ele, de todo o coração, obedecendo, nós seríamos amados pelo Pai. E Ele também nos amaria e se manifestaria. Irmãos, gente, quando você for orar, põe o joelho no chão e se entrega totalmente para o Senhor. E Ele quer ser íntimo da gente, Ele quer se revelar para nós. Ele quer se revelar para nós. Tem coisa que nós não sabemos, irmão. Palavra, tem coisa que nós lemos na Bíblia e não entendemos. Mas o Senhor ainda hoje, Ele pode se revelar e falar para a gente. Tem coisa que nós não sabemos o que fazer. De vez em quando nós ficamos num dilema. Aí, pastor Gilmar, principalmente em liderança, irmão. E quando eu falo de liderança, eu não falo só de liderança da igreja. Eu falo de liderança no trabalho. Eu falo de liderança na casa da gente. Certo? A casa da gente vai ter muita liderança. O marido é o líder. Maravilha. Ele é o líder. A esposa, que beleza, ele é líder. Por conta dele, não é. Você também é líder. Você é líder dos seus filhos. O mais velho é líder do outro. Certo? Nós todos precisamos. Todos nós. E aquele que está, vamos dizer, o caçulinha de tudo, ele tem que se preparar porque ele também vai ter. Vai ter que liderar alguma coisa. Irmãos, então, a resposta que nós devemos dar a Cristo é isso aqui. Amar. Amar a Jesus. Amar, obedecer a Ele. Amar o Pai. E procurar o convívio com o Senhor. Procurar a revelação dEle. Ele que disse. Não fui eu. Aqui eu disse, logo eu obedeço a Cristo porque eu amo. E eu amo porque eu obedeço. E tem outra coisa a respeito dos mandamentos de Cristo. Tem uma ordem para guardar o que Jesus ensinou. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. Ó, irmão, está vendo esse negócio que eu falei para os irmãos? Fazer discípulos. É para nós, irmãos. De todas as nações. Por isso que aqui tem uma observação que era aqui embaixo. Que o ensino de Jesus devia ser guardado pelos gentios, sim, para todas as nações. É para os judeus também. Para todas as nações. Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando. Gente, nós temos que ter trabalho. Nós temos que ensinar. Ensinando-os a guardar todas, guardar, irmãos, é entender, pôr no coração e praticar. Isso que é guardar. Todas as coisas que você tem mandado. Não é muito fácil, é? Não, né? Mas diz, ó, será que é difícil? Eis que eu estou, não é estive nem estarei. Eu estou no presente, convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês querem a companhia de Jesus? Não? Está confirmando que o Senhor Jesus disse, eu me revelarei a ele. Aqui ele está dizendo, eu vou habitar junto com vocês. Vou estar junto. O ensino de Jesus de... Agora, veja quantas vezes foi falada essa palavra. Ouviste o que foi dito. Olha, irmão, tudo isso aqui, nós estamos falando mandamentos do Senhor. Mandamentos de Jesus. Nós estamos naquele trecho, mandamentos de Jesus. Amém? Ouviste o que foi dito? Aqui está. Mateus 21, 27, 31, 33, 38, 43. Tudo que aquela onda diz uma coisa. Pode pôr lá no Roma. Hoje a gente vai ler rápido. Pode pôr tudo isso aí. Pode pôr tudo. Mateus, capítulo 5, vai pôr do 20 até 43. Nós vamos ler no... Vamos ver. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não assassine. E quem assassinar estará sujeito a julgamento. Não mate. Quem matar está sujeito a julgamento. Pode pôr outro, já nós vamos sequência. A outra palavra, mas eu vos digo. Olha o que Jesus diz. Pode pôr outra, pode deixar outra, fazendo os dois juntos, é mais fácil. A palavra que Jesus disse que eu porém vos digo, né? Vocês ouviram o que foi dito? Não adultere. Aí, pode deixar na sequência, se tiver mais fácil, se tiver... A menos que você manter separado já, né? Já ter separado. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não cometerás adultério. Mas qual lei que era mais dura? Não cometerás adultério, que estava no Antigo Testamento, ou essa aqui? Se olhar para uma mulher, e eu digo para os irmãos, se olhar para um homem também, com a intenção impura no coração, já pegou. E olha o que veio aqui. Se o teu olho direito o induz a pecar, arranca-o e lança fora. Melhor é perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Gente, isso aqui, já teve gente que fez isso, certo? Porque entendeu literalmente, em vez de fazer as coisas que era mais fácil para ele, pegou. Mas o que o Senhor fala aqui é verdade. É melhor você entrar aleijado no reino do que ter todo o corpo e ser lançado no inferno. Irmãos, tem gente que está brincando com o inferno. Tem gente dizendo que o inferno não existe. Gente, se o inferno não existisse, você acha que Jesus ia falar uma coisa dessa aí? Ele diz que lá o fogo não apaga e o verme não morre. E tem um trecho que está dizendo assim, e serão atormentados de dia e de noite para todos sempre. Irmãos, cuidado com o inferno. Jesus falou mais do inferno do que no céu. Isso é porque ele é perigoso. Irmãos, aqui. Então, aqui os irmãos peguem na sua casa, leia todo isso aqui. Leia Mateus 5, a partir do verso 21. Ele começa ali no versículo 17, né? Não joguei que eu ia ler, não vi cumprir, não sei o quê, Aí ele fala, né, que até que o céu e a terra se passam. Aí ele fala, agora, olha bem, o nosso assunto hoje é mudança de lei, né, irmão? Mudança de lei. Então a lei era, não matarás. Hoje é, não fique irado com o seu
certo? Não cometa adultério. Não cobice, não apenas... Gente, e ali vai. A salvação começou a ser anunciada por Jesus e foi continuada pelos seus apóstolos. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para a tão grande salvação, ao qual começando a ser anunciada pelo Senhor, depois foi nos confirmado pelos que ouviram, pelos apóstolos. Olha, começou com Jesus, passou para os apóstolos. Mas eu vou dizer uma coisa que não está aqui na apostila. Mas não parou nos apóstolos. Nós temos que dar continuidade. Amém, irmãos? Amém? Todo mundo concorda comigo? Amém? Glória a Deus. Tudo isso aqui. Eu disse assim, ela começou por Jesus, foi continuada pelos seus apóstolos, mas nós temos a obrigação de levar até o fim, até o último dia. Os mandamentos dos apóstolos. Agora vamos ver mandamentos dos apóstolos. Os apóstolos também deram mandamento. Deram mandamento. E eles estabeleceram o fundamento. Efésios 2, 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Às vezes, tem certas palavras, certas coisas na Bíblia, que para nós não é uma coisa muito clara. Mas quem foi pedreiro mais antigo aí, que a gente usava muito pouco cimento, a gente fazia a casa na amarração, agora o tempo deles é de pedra, não? Tinha uma pedra que eles colocavam, que ajustava as outras, era a pedra de esquina. Tinha na parte de baixo, tinha na parte de cima, aquela pedra também de arco, aquela pedra de arco também, que eles faziam, né? Faziam uns calços assim, e depois põe aquelas pedras. E tinha uma que travava todas as outras. Certo? Então, a principal pedra da construção. Na verdade, é a principal coisa da construção. Hoje, para nós, né, construção grande, hoje nós usamos concreto. Certo? Naquele tempo, eles faziam tudo de pedra. E era... Gente, os pedreiros de antigamente tinham que conhecer muito mais coisa do que nós temos que conhecer. Porque eles não tinham os recursos que nós temos. Concreto gruda em tudo. Por ferro, você pode fazer o que quiser. Que ele ficou lá, secou, está pronto. Mas a construção... Eu me lembro, o meu pai, antigamente, ele fazia a casa. Aí ia fazer as portas. Ele pôs esse tijolo assim. Aí eu cortava a beiradinha e fazia em ângulo assim, certo? Punha um calço, fazia tudo. Aí tirava o calço e ficava tudo grudado. Não precisava, sem massa de cimento. O pessoal usava, cimento era caro, a beça, naquele tempo. Então ele usava muito pouco na construção. Certo? Muito pouco na construção. O pessoal, ao invés de fazer laje, fazia um forrinho de madeira, fazia os negócios assim, que ficava bem mais barato. Irmãos, aqui, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento, irmão. Você vai fazer uma casa, você faz fundamento. Se você não fizer o fundamento, a casa pode cair, não é? Aquilo lá, você vai pôr uma laje, você tem que calcular se aquela ferragem que você está pondo ali, se aquele concreto vai aguentar o peso da laje lá em cima. Se não aguentar, se fizer o cálculo errado, aquela laje vai cair. É muito pedreiro prático aí, vai no olho, eu me lembro quando eu estava fazendo a igreja lá, a igreja São Sargento, estava construindo lá. Aí fazer o fundamento lá. Fomos comprar o material. Aí o engenheiro lá, o dono da coisa era engenheiro civil, né? Falou assim, me diga uma coisa, quem fez esse cálculo para vocês? Ele disse, foi nós mesmos, os pedreiros lá. Como é que vocês calcularam? Quando eu comecei a explicar para ele, ele falou, faz favor, deixa aqui. Eu vou lá calcular para vocês.
Ele pegou e voltou lá, ele disse, está querendo vender mais ferragem para nós, mais coisa, né? Pegou e falou para ele, assim, olha, vocês iam gastar 4 vezes mais ferro aonde não precisa, e aonde precisa aqui vocês deixaram de fazer, para o negócio. Aí ele pegou, deu o negócio para nós e disse, agora pode fazer o que eu garanto. Gastamos, gente, palavra. A gente precisava gastar 1/4 do que nós tínhamos calculado, certo? Ia fazer serviço mal feito. Não ia dar certo. Certo? Por quê? Hoje precisa o cálculo. Os pedreiros sabiam fazer. Quando Jesus ali fala dessa construção, né, irmãos? Estabelecer os fundamentos. Fundamento é aquilo sobre aquilo que nós vamos construir. Ele fala assim, uns constroem sobre feno, sobre palha, né? Outros constroem com isso, outros constroem com ouro, né? Cada um constrói de um jeito. Ele disse, depois vai ser provado. Ele disse, a obra de alguém é dele, sofrerá a perda. Mas ele tem uma promessa né, que ele constrói errado, mas ele disse assim, mas ele mesmo será salvo. Vai como que através do fogo. Mas vai sofrer, vai passar apertado, vai sofrer, mas vai ser salvo. Certo, gente, mas não precisa. Se nós fizermos coisa bem feita. Amém, irmãos? Aqui, os apóstolos reproduziram os mandamentos de Cristo. 2 Pedro 3, 2. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Então, vê que os apóstolos também davam mandamentos. Amém, irmãos? Eles nos deram uma ordenança, também fala 2 Tessalonicenses 3,14, podemos encerrar. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai, e não mistureis com ele, para que não se envergonhe. Para que se envergonhe. Depois ele fala assim, mas não trata ele com desprezo, não, né? Depois ele fala assim, não trata ele com desprezo. Certo? Então são ordenanças que os apóstolos deram. Note as pessoas que estão na igreja, irmão, mas não querem obedecer a palavra e às vezes querem liderar. Isso é perigoso, tá, irmão? Não quero obedecer, mas quero ser líder. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem? Garanto que o pastor Gilmar conhece. Mas não pode falar, né, pastor? Nós não podemos falar, né? Mas é verdade. A gente tem que notar as pessoas, afastar dele, não deixar ele liderar, não. Certo? Nós já pagamos preço alto por causa disso. Queria cuidar da igreja para se colocar de pé. Amém? Gente, vocês estão contentes com essa palavra? Amém. Vocês estão contentes? Vocês estão de acordo com essas palavras? Irmão? Acordo com esse ensinamento do Senhor Jesus? E eu às vezes me empolgo, mas eu tiro um pouquinho eu procuro não sair do foco, certo? Procuro não sair do foco, mas de vez em quando eu gosto de dar uma passeada nas coisas. E eu tenho que tomar cuidado com isso, que vem sair do foco, ele começa a dar uma passeada, porque só voltar mais. Mas eu acho que ainda estou conseguindo voltar. Amém, irmãos?